na parte de quarta-feira, escrito em pedras. Deus sabe que nós temos memória curta. Por isso ele faz tudo para nos lembrar. Não deixar que você esqueça daquilo que não pode ser esquecido. Abra sua Bíblia e vamos ler Josué capítulo 8 e os versos 32 a 35. Ali, Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Interessante é que as pedras usadas para o altar eram pedras toscas. No entanto, Deus pediu para Josué escrever a lei novamente em pedras. Uma cópia da lei de Moisés foi escrita em pedras. Neste caso, pedras caiadas, pedras pintadas com cal, foram bem visíveis. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos e os chefes e os seus juízes, estavam de um lado e do outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Aqui no verso 32 deixa claro, ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Queridos, o Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio e no livro de Josué. Junto com o Monte Gerizim, era o local onde as bênçãos e maldições da aliança deveriam ser proferidas. Mais especificamente, o Monte Ebal seria o local das maldições. Lá os israelitas deveriam ficar de pé em ambos os lados da arca, na presença dos sacerdotes. Um grupo ficou em frente ao Monte Ebal e outro grupo em frente ao Monte Gerizim. Com isso, eles representavam simbolicamente as duas maneiras possíveis de se relacionar com a aliança. Os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam para Jesus, que tomou sobre si as maldições da aliança, para que todos os que crescem nele pudessem desfrutar dessas bênçãos. Por que era necessário escrever uma cópia da aliança em um monumento visível para todos? Por que Deus pediu? Para que o povo não se esquecesse. Nós temos memória curta, mas Deus nos lembra os seus mandamentos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8 e vamos ler o verso 11. Leia comigo, Deuteronômio 8, verso 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Repetidamente, Deus usou esta frase. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Deus sabe que nós costumamos esquecer. Frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. À medida que acumulamos as crescentes e desconcertantes demandas da vida diária, nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso faz nos esquecer, muitas vezes, aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou mesma intensidade. Em cada ceia do Senhor, temos uma oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança. É fundamental enxergar essas ocasiões da ceia do Senhor não apenas como momentos de reconsagração pessoal, mas também como oportunidades de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, é essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, a mesma visão de valores, crenças e missão. Participarmos juntos da ceia do Senhor nos une, fortalece a nossa união e fortalece a nossa fé. Por que é tão fácil esquecer do Senhor e confiar apenas em nossas forças?
especialmente quando tudo vai bem? Ao mesmo tempo que Deus falou através do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deus quer que você se esqueça das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo, para a suprema vocação, para o Salvador Jesus Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, da sua vida errada, da sua vida pecaminosa. Mas Deus não quer que você se esqueça do grande sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para refrescar a nossa memória, Deus instituiu a ceia do Senhor. Cada vez que você participa da ceia do Senhor, você está reafirmando a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e que vai voltar. Isso fortalece a nossa fé. E Deus derrama o Espírito Santo sobre você, quando você está se consagrando a Deus. Portanto, use estes altares, esses monumentos criados por Deus, que é a ceia do Senhor, participando dela, e também os altares da família, o culto da manhã e o culto da noite, para que Deus esteja presente na sua vida, no seu lar. Em vez de você falar, Senhor, eu não tenho tempo, você diga, Senhor, eu tenho tempo sim. Tempo para a oração, tempo para a confissão dos meus pecados, tempo para o estudo da palavra de Deus, tempo para fazer o culto da manhã e o culto da noite com os meus filhos. Senhor, eu tenho todo o tempo dedicado, voltado para o meu Deus, a quem eu sirvo. Aqueles que dizem que não têm tempo são os que menos fazem. Você cria o tempo, você faz o tempo para aquilo que é prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que preocupa você, tudo o que você necessita, será acrescentado. Aleluia.